Olá, uma boa noite a todos. Quarta-feira, hoje dia 10 de agosto. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui no Gota de Luz. Cris, boa noite! Que saudade de você! Seja bem-vinda, querida. É com grande alegria que a gente começa mais um Gotas. E a gente quer convidar vocês, quem ainda não assistiu, não viu, para navegar aí, né, passear aí pela página da FEX no Instagram, FEX 2000, né, é aqui onde a gente está. A gente coloca muitas postagens, muitos conteúdos, além do Gotas de Luz, que é diariamente às 18 horas, que é ao vivo, que a gente lê uma mensagem e faz uma reflexão. A gente também agora está colocando disponível a leitura, né, o áudio do livro Nosso Lar. Todos os dias a gente põe um capítulo. Então, assim, para aquelas pessoas que têm dificuldade na leitura, que têm dificuldade, alguma deficiência visual, que não, às vezes não, a gente sabe que nos dias de hoje, muito corrido, às vezes a gente não tem tempo para leitura, a não ser um final de semana. Então, assim, os audiobooks, eles vieram com essa proposta, né, que às vezes a gente está dirigindo, a gente pode estar escutando, fazer uma opção, né, por um áudio melhor. Às vezes está trabalhando em casa, fazendo alguma atividade, uma caminhada, seja lá qual for o momento. Então a gente está ali escutando a leitura desse livro, você pode ouvir várias vezes, tá muito legal, a gente está fazendo com muito carinho, tá bom? Então estão nas postagens aqui no Instagram, estão no Facebook da Fraternidade, estão também no YouTube, tá bom? Então assim, vale a pena conferir. Cris, nós sentimos sua falta, viu? Que bom que você está aqui com a gente hoje. Então vamos lá, a leitura de hoje é desse livro aqui, Pão Nosso. E abrindo ao acaso, saiu a mensagem de número 95. Boa noite, Maria Luísa, seja bem-vinda. Não esqueci de você não, depois eu vou olhar um negócio para você, tá? Saiu a mensagem 95 e ela intitula-se Esta é a Mensagem. E não é por acaso que ela tem esse título, porque assim, durante todo esse tempo que a gente faz o Gotas de Luz, todas as mensagens que o Emmanuel faz a reflexão pra gente, são sempre lindas. As outras do Jesus no Lar, seja qual for, a gente traz muito conteúdo legal aqui no Gotas de Luz, mas essa mensagem, ela vem falar do ensinamento principal que o Cristo veio nos trazer. Então, o nome dela é Esta é a Mensagem. E o versículo a que ela corresponde do Evangelho é: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11. Então aqui a gente já poderia fazer só sobre isso. Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. Que nos amemos uns aos outros. É o tempo todo, né? A convocação que o Cristo nos faz. E é por isso que ela intitula-se, né? O Emmanuel deu esse título para essa mensagem. Esta é a mensagem. Porque é a maior mensagem que Jesus veio nos trazer. Era para que nós nos amássemos, né? Uns aos outros, para que amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em todo o mundo sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Então assim, o tempo todo a gente está à espera, né, que venham novas mensagens, através da psicografia, através de grandes ícones, né, que trazem a palavra para nós, através vamos dizer assim, através da mediunidade,
através de vários campos, né? Hoje está aí a física quântica, então a gente fica sempre esperando uma grande mensagem que vai transformar o mundo, que vai nos transformar. E aí ele continua: forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Boa noite, Pedro. O que ele está querendo dizer aqui? Que a gente fica o tempo todo aguardando novas mensagens, aguardando essas mensagens através de novas expressões, seja da arte, seja da física quântica, seja de qual área for, mas que vão trazer para nós nada mais, nada menos do que as velhas verdades, que é amar, que nos amemos uns aos outros. Então, a gente fica aguardando novas expressões, novas mensagens, sendo que a gente já tem essa mensagem que é atual, que foi dita, que foi trazida pelo Cristo, mas que é atual. E que tudo que vem pra gente hoje, seja através da doutrina espírita, de outras crenças, de outras áreas, da arte, da política, seja de onde for, tudo isso que chega para nós é nada mais, nada menos trazendo para nós o amar uns aos outros. Ou seja, vamos continuar que vocês vão entender. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. O que ele diz para nós aqui? Vem a ciência, vem a política, cada uma na sua área, querendo alçar grandes voos, com propostas novas, ideologias novas, mas muitas vezes isso acaba não dando muito certo. Por quê? Porque foge da proposta do Cristo, do amar ao próximo como a si mesmo, de nos amarmos enquanto humanidade. A gente vê isso aí, igual ele fala aqui da política. Quando não há esse princípio, né, respeitado, a guerra impera, tudo vai descambando por um caminho diferente do que o Cristo espera de nós. A gente fica tentando obter resultados positivos, mas com atitudes que não condizem com o Evangelho do Cristo. A ciência, por exemplo, muitas vezes em busca, né, de alçar, como ele disse aqui, de alçar voos, como foi agora no caso do Covid, nunca se descobriu uma vacina tão rápida, né? Foi tudo muito rápido, e lógico que a gente há de convir que teve aí interferência com certeza da espiritualidade ali inspirando aqueles cientistas, mas muitas vezes a própria ciência deixando de lado, né, os preceitos do Cristo, quando ela não dá, vamos dizer, asas a essas inspirações, vai descobrir as bombas, descobrir coisas que não vão ser úteis na humanidade, para a humanidade, entende? E aí ele continua: grandes facções religiosas efetuam trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. E aí ele vai falar de todas as religiões, porque a religião existe porque nós ainda necessitamos, né? E nós não podemos, às vezes, através de julgamentos, julgar essa ou aquela religião. Nós às vezes podemos discordar dos dogmas que essas religiões servem, mas desde que as religiões elas estejam
na tentativa de levar, de aproximar o ser humano de Jesus, né, do nosso Pai, Deus nosso Pai, então ela está cumprindo um propósito. Às vezes a gente pode não concordar com a parte dogmática dela, mas ela tem um propósito e cada um segue por um caminho, né? E às vezes a gente, como diz aqui, a gente fica esperando, igual, por exemplo, no Espiritismo, a gente espera momentos, cartas, psicografias, mensagens. Hoje, então, se fala muito sobre a transição, que vai ser no ano tal, que vai ser assim, que vai ser assado. A maior e mais pura verdade já está aqui. Se nós queremos, então, por exemplo, falando da transição, viver num mundo, né, num mundo de regeneração, nós precisamos nos regenerar. Tudo que é trazido para nós, né, através das palestras, através dos livros psicografados, de quando em quando a gente ouve falar de um espírito, né, que está dando psicografia, às vezes uma novidade, livros. Foi assim quando surgiu, né, as psicografias da Joana de Ângeles, porque traziam um cunho muito psicológico, então foi uma novidade. Mas tudo isso, resumindo, quando você vai resumir o conteúdo da mensagem que todos esses espíritos nos trazem, as tentativas deles é nos alertar para que nós amemos uns aos outros. A física quântica hoje, ela fala muito em abundância, em prosperidade, em vácuo, né? O vácuo quântico, que nada mais é do que o fluido cósmico universal. Ela vem falar sobre abundância, sobre prosperidade, mas a base dela é fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que me fizesse. Então, fala do exercício da gratidão. O que é? É a gente estar sempre com o coração grato, ou seja, não tem nada de novidade. A yoga ensina por um prisma, o reiki vem e faz de outra forma, a doutrina espírita faz de outra, o budismo faz de outra, mas no fundo, o cunho da mensagem é amemos uns aos outros. É a gente exercitar o amor universal. É esse que é o cunho, por isso que a mensagem chama-se Esta é a Mensagem. Porque esta é a mensagem que está incutida em todos os lugares, em todos os setores. Quer resultado positivo? Quer resultado certo? Amemos uns aos outros. Em todos os setores, esta é a mensagem. E aí ele continua. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Ou seja, se eu estou buscando inspiração, se eu estou buscando viver, né, de acordo com os preceitos divinos, se eu estou buscando exalar essa minha essência divina, se eu estou buscando fazer essa essência divina crescer, germinar, sair de mim para o mundo, se eu estou buscando isso, o resultado não tem como dar errado. O resultado será crescimento espiritual, né? Isso vai ser bom para mim, isso vai, né? Eu vou estar crescendo, mas eu vou estar levando, espalhando a mensagem do Cristo, né, para todos aqueles que estão à minha volta. Então, quando a gente procura viver de acordo, né, com a natureza divina, isso só traz benefícios para nós e para todos aqueles que estão ao nosso redor. E aí ele continua. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal no amemos uns aos outros.
Então, essa é a base de tudo. Hoje a gente vai dar vários nomes, a gente vai, como diz, rodear, falar, para no final a gente falar a mesma coisa, amemos uns aos outros. Ou seja, empatia, fazer ao próximo aquilo que eu quero que me faça. Essa é a receita. Se hoje a gente se a gente não precisasse estudar nada, né? A gente estuda um monte de coisas, é preciso a gente estudar toda a doutrina espírita, todas as 1019 questões de Kardec, livro do Evangelho, o Evangelho do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, estudar todas as psicografias maravilhosas de Chico Xavier, do Divaldo e tantas outras, assistir milhões de palestras para a gente chegar à única mensagem, que todos eles estão nelas, embutidas em isso tudo que a gente falou, que é o amemos uns aos outros. Essa é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Ou seja, na nossa luta diária, diante de tudo que a gente passa, de todos os desafios, né, de todas porque as mensagens, elas nos chegam, o que acontece? A gente vai, através dos desafios, né, que a gente fica, igual falou no início da mensagem, esperando grandes mensagens vindas do céu, quando todo dia a gente recebe essas mensagens, seja através de um desafio, de um problema, de um filho com problema, de uma saúde debilitada, que são as mensagens que estão nos trazendo aprendizado, que vem mostrar pra gente, vem trazer pra gente aprendizado. Essas são as mensagens que vêm do céu e que muitas vezes a gente não compreende. E aí, com essas, como ele diz aqui, né, sentindo cada discípulo, ou seja, nós, né, discípulos, podemos examinar nos círculos da luta diária o índice de compreensão. É só examinando nos examinando dia a dia é que nós vamos saber se a gente realmente está compreendendo ou não essa máxima, né, do amemos uns aos outros. Através das nossas lutas, através da nossa conduta, da nossa postura, da nossa aceitação. É quando do nosso convívio com o nosso familiar, no nosso trabalho. Então, de acordo com a nossa conduta nestes setores, familiar, profissional, a gente está vendo, né? A gente está percebendo se a gente está compreendendo ou não essa máxima. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não tenha entendido essa máxima, né, do amemos uns aos outros, inicie a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre, faze todo bem. Começa estimando os que te não compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Ou seja, o Emmanuel deixou para a última frase dessa mensagem, depois que ele falou tudo, ele fala, ama sempre, faz o bem, e começa exercitando por aqueles que não nos compreendem. Porque amar aqueles, né, que nos ama, aquelas pessoas com quem a gente se dá bem, né, é muito fácil. Aquelas pessoas que concordam com a gente em tudo, aquelas com as quais a gente tem afinidade, essas é muito fácil amar. Mas amar aqueles que estão na nossa vida com um propósito de nos fazer crescer, porque são aqueles que são as nossas convivências que são desafiadoras, que muitas vezes está na nossa família, no papel de um pai, de um irmão, do marido, de um filho, do chefe. Então, aquelas pessoas com as quais a gente tem dificuldade, que não estão ali por acaso, não entraram na nossa vida por um acaso ou por um azar,
Então, é com esses estão ali com um propósito de aprendizado. Porque todo desafio, a gente sempre fala isso todo dia, todo desafio, toda luta nos traz ensinamento. Quando na hora a gente se revolta às vezes, a gente não compreende, mas passado um pouquinho adiante, quando a gente olha para trás, a gente fala assim, puxa, aprendi. A gente já não cai naquele mesmo erro, a gente já não comete não tem aquela mesma atitude que vai dar aquele mesmo resultado. Então, quando a gente olha, a gente sabe que a gente cresceu. Por mais que a gente hoje, que esteja enfrentando alguma situação, a gente não aceite, as dificuldades são para nós grandes ensinamentos. Então, amar, esses é que é a proposta do Cristo, nos amemos uns aos outros. Amar esses com os quais a gente tem dificuldade, pensa diferente, mas que a gente comece esse exercício dando pequenos passos, por mais que às vezes a gente não entenda, não aceite aquela conduta daquela pessoa, mas que a gente comece respeitando, não entrando em contenda, entendendo que é um pensamento diferente do meu, mas que é um pensamento que cada um tem a sua verdade, o seu ponto de vista. Então, que a gente comece a exercitar esse amor universal que o Emmanuel vem trazer para nós aqui no final, dessa forma, começando, aceitando e compreendendo aqueles com os quais a gente tem maior dificuldade. É aí que a gente tem que começar a exercitar, né, a nossa vida cristã. Então, essa é a mensagem que a gente tinha para trazer para hoje. E a gente, assim, sempre ter em forma, né, um pouquinho antes aqui do final, quando ele diz, mesmo que esse ou aquele irmão ainda não tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ou seja, às vezes a gente está muito preocupado querendo mudar o outro, às vezes não chegou a hora dele, às vezes ainda não é o tempo, né? Porque todos nós, como tudo na natureza, nós temos o tempo do amadurecimento. Então, às vezes, o meu tempo, já estou, né, nesse tempo do amadurecimento de determinada situação, mas às vezes o outro companheiro ainda não está. Então, que a gente possa compreender e começar a exercitar esse amemos uns aos outros, começando por nós. E deixemos que no momento certo aquela pessoa também vai despertar. Essa é a mensagem, então, que eu achei essa mensagem assim lindíssima, né, que o Emmanuel veio trazer para nós. É uma mensagem que me marcou muito. E o nome dela é Esta é a Mensagem, ou seja, a mensagem que está há mais de 2000 anos com a gente. Amemos uns aos outros. Queremos resultados melhores na nossa vida? Comecemos a exercitar esse amor universal. Comecemos, é difícil, mas a gente começa dando pequenos passos, que a gente vai ver que as coisas mudam, a vibração muda, tá bom, gente? Espero que essa mensagem tenha chegado de uma forma especial no coração de cada um de vocês. Eu agradeço. Se vocês gostaram, achar que faz sentido para alguém, para algum amigo, compartilha, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês, muito obrigada. E amanhã a gente está de volta novamente aqui no Gotas de Luz às 18 horas. E fiquem aí esperando que logo pela manhã a gente coloca mais um capítulo do nosso audiobook do nosso lar. Logo cedo a gente faz a postagem, tá bom? Beijo, beijo, Sandra, Eleni, Soninha, Adriane, Adelizete, todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui, tá? Tchau, até amanhã.